Oi, gente! Finalmente tomei coragem e tô trazendo meu primeiro estudo de caso aqui pro YouTube. Eu espero que vocês gostem e me ajudem na divulgação. De qualquer forma, eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo pra vocês me seguirem por lá. Toda segunda-feira tem uma indicação de filme ou série e também trago algumas curiosidades e converso sobre alguns casos com vocês. Então é isso. Chega de enrolar e vamos começar o estudo de caso. Dia 27 de janeiro de 2013, Boate Kiss, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Por volta de 2h30 se iniciava uma das tragédias mais marcantes do Brasil, que comoveu todo o país e até hoje mexe com diversas pessoas. O estudo de caso de hoje é sobre a Boate Kiss, que deixou 242 mortos e 636 feridos. No dia 26 de janeiro, estava planejado para acontecer na Boate Kiss uma festa com o nome Aglomerados. Era uma festa universitária que era organizada por cerca de 6 cursos da Universidade Federal de Santa Maria. Na festa tinha a apresentação de 2 bandas, Pimentas e seus comparsas e a Gurizada Fandangueira. A Boate Kiss ela tinha uma infraestrutura para abrigar cerca de 690 pessoas, porém, nesse dia, estima-se que tinham entre 800 e 1.000 pessoas naquela boate. Tudo ia bem até que se deu início ao show da Gurizada Fandangueira, que era a segunda banda a se apresentar naquele dia. O show estava rolando e em um determinado momento o vocalista da banda, Marcelo de Jesus dos Santos, decidiu acender um sinalizador. Porém, nesse momento, o sinalizador ele soltou algumas faíscas. E é importante agora eu falar para vocês que a Boate Kiss, ela ficava localizada em uma área meio residencial. Então, como ela tinha festas que iam até bem tarde, algumas das pessoas que moravam ali em torno, né, elas já tinham feito reclamações sobre a boate, sobre esse barulho que ficava até tarde. Então eles decidiram de forma irregular fazer um isolamento acústico, eles colocaram espuma. Então em cima do palco tinha essa espuma. E no momento que as faíscas saíram do sinalizador, elas chegaram na espuma e logo se iniciou um incêndio. Nesse momento, os integrantes da banda e também os seguranças que estavam ali ao redor do palco começaram a buscar extintores para tentar cessar esse fogo. Porém, eles não tiveram sucesso com isso e em cerca de 3 minutos toda a boate já estava tomada de fumaça. Então, quando as faíscas entraram em contato, começou toda uma movimentação das pessoas querendo sair da boate. E aí aconteceu o primeiro problema, que foi a falta de comunicação entre os seguranças do palco e os seguranças da porta de entrada. Os que estavam na entrada, eles não tinham uma visão do palco, então eles não sabiam o que estava acontecendo. Começou toda aquela movimentação de pessoas querendo sair, e na Boate Kiss era por esquema de comando, então você precisava pagar para depois sair. E aí os seguranças não estavam entendendo, acharam que podia ser uma briga, ou simplesmente pessoas querendo se aproveitar daquela situação da boate estar muito cheia e querer sair sem pagar. Eles então decidem fechar a porta, então ninguém conseguia sair por ali. E outra coisa que é relevante de se falar é que a Boate Kiss não tinha uma saída de emergência. Era só aquela porta ali, não tinha nenhuma outra forma de sair. Alguns dos jovens, então, eles tiveram a ideia de ir para o banheiro para tentar sair pela janela, ou alguns também acabaram confundindo o banheiro com uma possível saída de emergência. E aí vários deles correram para o banheiro e justamente por isso muitos dos corpos foram encontrados aglomerados e amontoados nos banheiros, tanto feminino quanto o masculino. Bom, então depois de um tempo, quando os seguranças finalmente conseguiram ver e entender o que estava acontecendo, eles liberaram a porta, né? Só que nesse momento já era tarde para muitas das pessoas que estavam ali dentro. Então já tinham várias pessoas que acabaram caindo ali na porta e foram pisoteadas, tiveram vários corpos pisoteados, muita gente caída ao longo da boate. Como não tinha por onde fugir, eu vi também o relato de uma menina que ela decidiu então ir para a parte superior da boate e de lá mesmo, na parte onde era destinado para os fumantes, ela se jogou dali para tentar escapar. Então, foi uma situação de muito desespero. Os bombeiros, eles chegaram relativamente rápido também. Muita gente entrou em contato com o bombeiro, inclusive uma menina que estava na boate. Ela, no começo do incêndio, né, ninguém imaginou que fosse tomar a proporção que tomou. Ela postou no Facebook, que na época estava em alta, algo do tipo incêndio na Kiss. Me ajudem, socorro. Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, então várias pessoas comentaram, perguntando, o que aconteceu? Me conta, enfim. E aí os bombeiros conseguiram chegar lá, né? Tem até um vídeo no YouTube, se quiserem eu deixo aqui embaixo, que mostra o início desse incêndio, que as pessoas estavam filmando o show, né?
Mas enfim, então os bombeiros chegaram lá e começaram a tentar apagar o fogo e salvar as pessoas, mas era muita gente. A quantidade de bombeiro inicialmente que tinha ido não tinha como dar conta de tantas pessoas que estavam na boate, e as pessoas elas estavam saindo muito mal. Muita gente já tinha falecido ali naquele momento, lá dentro da boate, seja pela fumaça, seja carbonizada, né, pelo fogo. Muita gente teve grande parte do corpo queimada e também alguns acabaram ficando soterrados de tantas pessoas que caíram e que ficaram presas na porta. Enfim, a situação foi bem caótica. Então os bombeiros viram que a quantidade de gente que tinha ali não ia dar. Várias pessoas, moradores, amigos, enfim, pessoas que conheciam alguém que estava lá dentro, foi para Boate Kiss para ajudar nesse resgate. Muita gente ficou sabendo, né? E por ser uma festa universitária tinha muitos jovens, então muitos familiares foram para lá para ajudar nesse resgate. Então, assim, por se tratar de uma cidade pequena e terem muitos jovens ali, houve uma mobilização de todo mundo. Além dos bombeiros, já foram para lá várias ambulâncias dos hospitais e todo mundo tentava mobilizar, estava se mobilizando para ajudar nessa situação. E se vocês me permitem, eu vou ler um trecho, esse livro daqui, que eu usei como base para esse vídeo. É um livro muito bom, vou falar sobre ele mais pra frente. Mas uma parte que um dos bombeiros relatou, e ele dizia: nenhum treinamento o havia preparado para lidar com a dor que sentiu no momento em que se viu tomado pelo mais humano dos sentimentos, a compaixão. E ele dizia, né, em choque: nós não salvamos ninguém, não salvamos ninguém. Justamente porque a quantidade de gente que já saía sem vida, ou que já estava lá dentro soterrado, ou que saía numa situação muito grave, era muito grande. Então todos os órgãos e entidades eles começaram a se mobilizar para isso. E aí o que aconteceu? Os bombeiros eles resgatavam as pessoas lá de dentro, né, junto com o auxílio de algumas outras pessoas que foram para ajudar. Eles colocavam as pessoas feridas ou até mesmo os corpos já sem vida na calçada que tinha ali próximo, né? E a partir disso as pessoas eram direcionadas para os hospitais. Todos os hospitais da cidade ficaram lotados, inclusive os necrotérios também ficaram lotados e eram muita gente, muitos familiares que estavam em busca, né, de informação. E uma outra passagem que tem dos bombeiros que eles falam que depois que eles conseguiram apagar o fogo, né, todo o ambiente ainda estava muito quente, mas eles entravam para buscar se ainda tinha alguém com vida ali dentro, e que era uma sinfonia que doía muito para eles ouvirem, que eram os telefones de todos aqueles jovens tocando, porque como era uma festa universitária e as pessoas que estavam lá eram universitários, a maior parte delas, eram pais ligando, eles conseguiam ver nos visores, né, que era a mãe ligando, o pai ligando, era namorada, enfim, todos preocupados. E os bombeiros eles não podem atender, né, o telefone, justamente para não dar uma informação errada, às vezes ver o telefone perto de uma pessoa, na verdade era de outra, enfim, eles não podiam mexer e eles tinham que trabalhar ali naquele caos, naquela situação bem delicada e bem dolorosa. E então se seguiu nisso, as pessoas eram direcionadas para os hospitais e os corpos, por ser uma quantidade muito grande, eles começaram a colocar em um ginásio e aí os parentes iam lá e identificavam, né, se tinha algum dos seus conhecidos ali, filhos, namorados, irmãos, enfim, qualquer coisa do gênero. Para vocês terem noção do quanto a tragédia foi grande para aquela cidade, né, que era uma cidade pequena, e em um determinado momento não haviam mais caixões para enterrar as pessoas. Então, foi algo bem marcante. E uma coisa também que fala aqui nesse livro é que não tem uma pessoa de Santa Maria que você converse que não tenha perdido alguém. Seja um amigo, seja um primo, alguém conhecido. Todo mundo conhecia alguém que estava lá na Boate Kiss. Bom, agora abordando de uma forma um pouco mais científica, né, do que aconteceu ali na Boate Kiss. Muitos dos jovens e das pessoas que estavam lá dentro, eles saíam num estado muito grave e eles iam para os hospitais precisando de ventilação mecânica, o que não é comum de acontecer nos casos de intoxicação apenas por monóxido de carbono. Então, os bombeiros e alguns profissionais da saúde começaram a estranhar e surgiu uma suspeita que foi confirmada depois de alguns testes feitos com o sangue desses pacientes. E essa suspeita confirmada é de que eles estavam sofrendo uma intoxicação com cianeto.
Para quem não sabe, o cianeto era o gás que era utilizado nas câmaras de gás nazistas e ele é extremamente tóxico porque ele impede a circulação do oxigênio no nosso sangue, fazendo com que ele não chegue nos órgãos vitais e ele causa morte de uma forma muito rápida. Então, ali naquele ambiente que eles estavam, que era fechado e que a concentração do gás estava muito alta, esse gás cianeto ele era capaz de matar em cerca de 1 minuto as pessoas. E aí ali disseram, a estimativa, né, que foi feita é de que as pessoas estavam morrendo de 3 a 5 minutos a partir do momento que se iniciou o incêndio. Então isso não estava condizendo com uma intoxicação por monóxido de carbono, justamente por isso. E de onde veio esse cianeto, né? Esse cianeto, ele foi liberado a partir do momento que a espuma que cobria ali o palco, né, e toda a boate que tinha esse isolamento acústico que foi feito, era uma espuma de poliuretano. E o poliuretano, quando ele queima, ele libera não só o monóxido de carbono, como o gás cianídrico, que é o cianeto. Então aquelas pessoas, elas estavam morrendo pelo fato do cianeto estar sendo liberado. Então eles chegavam no hospital num estado muito avançado, né, e eles precisavam da ventilação mecânica. Só que não tinha essa ventilação para todo mundo, era muita gente com essa intoxicação. Então começou-se a buscar o antídoto, que há um antídoto, que é a hidroxicobalamina, que é um derivado da vitamina B12, porém, assim como o aparelho necessário para ventilação mecânica, não tinha esse antídoto para suprir todo mundo que estava passando. Então foi pedido de outros estados, de outros lugares, porém até chegar lá isso se demorava e muitas pessoas acabaram perdendo a vida por causa dessa demora também. Então assim, se esse isolamento acústico tivesse sido feito com material adequado, talvez algumas pessoas tivessem conseguido sobreviver, porque não teria essa liberação de cianeto que mata de uma forma muito rápida. Então, mas isso é só um si, né? A gente nunca sabe o que poderia ter acontecido em outras situações. Agora eu queria indicar pra vocês o livro que eu li, que foi o que eu mais me baseei pra falar aqui pra vocês, que é Todo Dia, Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, da Daniela Arbex. É um livro muito pesado, então eu deixo ele aqui pra vocês. Essa é a minha indicação de segunda, né, que eu não fiz no Instagram, deixei pra fazer aqui hoje. É um livro muito pesado, não teve um capítulo que eu terminei de ler que eu não terminei com vontade de chorar, ou até mesmo chorando, com dor na garganta, com uma angústia. Ela traz muito bem a sensação do que foi a perda desses jovens, desses familiares, desses amigos que essas pessoas sofreram. O livro ele traz relatos, né, de diversos profissionais e de pessoas que conheciam alguém que estava lá, e eu queria falar de alguns para vocês. Além dos daqui, eu vou falar de uma entrevista, né, que eu vi e do depoimento que uma menina deu. Bom, um dos que mais me marcou aqui desse livro foi de um menino que ele era médico, estava estudando medicina e o pai dele era médico. E aí nesse dia ele decidiu ir pra boate. Não avisou o pai, no dia ele tinha combinado com o pai de ficar lá no plantão e ele não apareceu, o pai achou estranho, mas enfim, depois conversava com o filho. E aí começaram a chegar todas as vítimas e o pai começou a atender todo mundo. E aí, em um determinado momento, o pai, médico, né, recebe a ligação da outra filha e a filha diz, não lembro o nome dele, mas o meu irmão tava lá na Boate Kiss. E nesse momento, o pai, ele fala no livro que ele queria largar tudo e ir atrás do filho, mas ao mesmo tempo ele via que ele não podia fazer isso porque eram muitas vítimas chegando. Então ele só diz pra filha, encontre seu irmão e traz ele pra cá. E aí o menino ele é encontrado depois de um tempo, ele é levado lá pro pai e ele fala que naquele momento ele queria muito poder ser pai, né? Poder estar ali como pai, mas ele não podia. Então ele teve uma força muito grande que ele simplesmente foi o médico e cuidou. E graças a Deus o filho dele conseguiu se salvar. Um outro relato que tem aqui foi de uma menina, o nome dela era Arielle, e a mãe começou a buscar ela em todos os lugares e nos hospitais, né, que os pais, eles estavam indo nos hospitais para, por último, procurar nos necrotérios, enfim. Ela vai no hospital e chegando no hospital, dizem que a filha dela tá lá. E indicam onde ela tá, ela vai até o lugar e chega e, na verdade, a menina que tava lá era a Aniele.
Então ela fica desesperada, continua buscando. Ela sabia que a menina tinha ido com algumas amigas, então a expectativa que ela tinha era: se encontrar uma das amigas, a gente vai encontrar todas elas, porque com certeza elas estavam juntas. E aí ela vai buscando, enfim, passa por diversos hospitais, porque em todo momento dizem que a filha dela está viva. Até o momento que ela perde as esperanças um pouco e ela decide ir no ginásio, onde estavam os corpos de quem não tinha resistido. Chegando lá, ela olha e aí ela vê que a filha dela era uma daquelas meninas que estava ali, deitada naquele chão frio, junto das amigas. Então, assim, o momento que você lê isso no livro e que você vê que a mãe encontrou ali a menina é devastador. E um dos relatos de uma das meninas que sobreviveu, que ela fala que... Foi uma entrevista, vou deixar aqui embaixo até. Ela fala que ela começou a ver que estava acontecendo um fogo, então ela sobe para o segundo andar, ela tenta buscar os amigos, procurar alguém, ela não encontra, então ela decide pular. Nisso que ela pula, ela se machuca, ela cai em cima de algumas pessoas que também estavam ali naquele momento pulando. E aí ela pede ajuda para ser levada até o Carrefour, que era ali perto, e ela consegue escapar graças a isso. E uma outra menina também, que aí foi o depoimento dela no julgamento da Kiss, ela fala sobre o momento que ela percebeu que era o fogo. Ela não estava perto de ninguém que ela conhecia na hora, então ela começa a querer sair. Ela não sabia muito bem que era fogo, e aí quando ela vê que é fogo, ela tenta buscar alguém, ela volta pra procurar os amigos, e ela diz que uma pessoa vestida de branco falou: não, você vai sair daqui. E aí nisso ela vai pra porta pra sair, ela cai, prende o pé, e os bombeiros chegam e puxam ela, e nisso ela machucou o pé, infelizmente ela acabou perdendo a perna, teve 18% do corpo queimado, mas sobreviveu. Então, assim, são vários relatos que tem aqui nesse livro, são relatos bem pesados, são momentos que você vê a intuição de uma mãe que ela fala. O filho nem tinha comentado com ela que ia, mas ela fica sabendo de uma amiga que perdeu o filho lá e ela fala, um pai ou uma mãe, agora eu não me recordo direito, mas ela diz: eu tenho certeza que o meu filho tá lá. Eu sei que a gente perdeu o nosso filho. Ela comenta com o marido. E assim, o marido fica: ah, não, que isso? E ela fala: não, a gente precisa voltar, que eles tinham viajado, porque eu tenho certeza. E aí quando chega, de fato, eles tinham perdido o filho. Então, assim, são relatos bem pesados, mas que vale muito a pena ler pra você entender a dimensão de tudo que foi isso. Então, eu deixo aqui, ó, pra vocês. Vou deixar um link aqui embaixo pra quem quiser comprar. E basicamente é isso. Recentemente teve o julgamento. Eu não vou comentar sobre o julgamento aqui, eu vou fazer depois um post explicando um pouco mais sobre. Mas eu queria trazer só sobre o acidente aqui pra vocês. Acidente, né? Mas sobre esse incêndio, explicar um pouco, e é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do meu primeiro estudo de casa aqui pro YouTube. Comprem o livro, me falem se vocês já leram. Eu vou deixar alguns documentários e algumas entrevistas, alguns pedaços do julgamento pra vocês assistirem aqui. E é isso, espero que gostem. Lembrem de me seguir aqui no Instagram, que eu vou deixar pra vocês. E beijos, até o próximo estudo de caso. Tchau, tchau!